Obrigado. Cristo teve que se sacrificar. Deveria ser assim para que a maldição do pecado fosse vencida. Adão morreu porque peca. Cristo morreu porque se manteve fiel. A morte entrou na humanidade por um homem, Adão. Nele todos nós morremos, pois descendemos dele e carregamos conosco o seu fracasso. Na provisão salvífica, Deus oferece à humanidade um outro homem para ser um representante. Só que esse é um homem, Deus. Deus veio como homem para nos salvar. João 3,16, né? Que todo mundo sabe. Enquanto o primeiro Adão nos presenteia com a morte e todos morrem nele, o segundo, Cristo, traz consigo a ressurreição. E nele todos os fiéis serão vivificados. Vivificados, nesse verso aponta que não apenas para a futura ressurreição, mas também para a vinda abundante que temos em Cristo Jesus, nosso Senhor ressurreto. Não precisa passar não, deixa aí, gente. O que acontece? A gente viu que Adão veio com toda a liberdade no jardim, cuidando dos bichinhos, ele tinha uma opção. Só que ele escolheu a opção de desobedecer ao Senhor. Você vê, desobedecer ao Senhor. E Deus, ele não estava criando fantoche, gente. Não estava criando fantoche ali. Ele queria pessoas que possam... Porque já perguntaram, mas por que não tirar a árvore dali? Tipo, tira a árvore, deixa invisível lá. Já ouvi de tudo, né? Eu também já perguntei isso. Por que não tiraram a árvore dali? Porque Deus não quer fantoches. Entenda a primeira coisa. Deus não quer fantoches. Então, assim... Primeira coisa que você tem que entender... Ele ama e ele não quer fantoches, então ele deu uma opção para Adão. Adão teve a opção, ele deu a opção, não a orientação do Senhor, mas a desobediência. Ele não se orientou o que foi falado por Deus ali. Porque Deus falou, olha, é bom que você não coma dessa árvore, não coma dessa árvore. Mas ele foi lá e comeu, amém? E depois disso, qual foi a consequência? Todas as gerações teve essa consequência da morte, do pecado. E você pode ver no contexto da Bíblia, desde o começo, gente. Jesus é revelado do começo ao fim. Leiam a Bíblia toda, por favor. Não pela metade, não em alguns versículos, a Bíblia toda. Você vai seguir na Bíblia, você vai vendo só a decadência do ser humano e cada vez pior. A história de Juízes 19, quando eu li, Juízes 19, tenho quase certeza, 19 e 17. Tem uma história lá de uma mulher que a gente vê o quanto a decadência humana caiu, a desumanidade. E a gente vê por aí. Então, assim, o quanto caiu, sabe? O quanto a ruindade no coração do homem por causa de a consequência de um homem, que foi a primeira queda, que foi o de Adão. Então, o que acontece? Não tinha nenhum homem na face dessa terra que poderia se sacrificar. Poderia sacrificar todos os bichos do mundo. Pode sacrificar todos os bichos, não ia adiantar. Então, o que poderia nos salvar? A graça divina. Deus teve que dar o seu único filho. O seu único filho. E ele, com obediência ao Pai, ele veio a nós. Quando a gente entende isso, não tem como viver indiferente a isso, gente. Não tem como. Um Deus que se fez homem para salvar todas as gerações. Todas as gerações. E ele sofreu muito, mas ele foi obediente. E você viver indiferente a isso, entende? Não tem como viver indiferente a isso. A essa graça, ele veio por isso. Deus deu seu Filho único para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, naquele que crê. E quem crê vive obediência por fé. Quantas pessoas na Bíblia a gente vê? Aí a gente vai entrar na banalização daqui a pouco, que está acontecendo muito. E que se você ouvir, você vai dar essa aula, eu vou passar esse PDF, você vai dar essa aula para essa pessoa. Porque, gente, isso é sério. Não se acovardem. Não estou falando para você entrar em briga de Facebook, de Twitter, mas quando se fala da palavra de Deus... porque tem um versículo disso, porque as pessoas estão tirando tudo fora do contexto. E estão vendo da forma delas. E você tem a obrigação, não joga a obrigação para pastor, para líder, não. Você, como servo de Cristo, tem a obrigação de dar essa aula para eles.
de dar essa aula para ele, gente. Cada detalhe, cada dúvida. Volta no contexto bíblico, volta na graça divina, na santificação. Não sei quem estava aqui quando eu falei da santificação, mas na santificação, vai puxando. Senta e dá aula para a pessoa. Fala, pergunta para o pastor, vai lá, mas não deixa. Não fica invisível nessa situação, porque você está deixando a pessoa banalizar algo muito importante, que é a graça divina, o sacrifício que foi feito por Jesus, amém? Pode passar, por favor. Gente, se alguém quiser falar, pode falar, tá? É porque a minha aula é cronometrada, eu vou deixar o tempo para qualquer um falar, porque eu quero passar uma animação bem legal que tem, uma música, que isso simula... uma coisa importante, isso. Prestem atenção nisso, isso é de um livro. Meu amor, compre esse livro, tá bom? Porque o pouco que eu li dele é excelente. Eu descobri até mesmo estudando essa aula, que é Nas Garras da Graça. Você não pode escapar do seu amor. Esse trecho é desse livro. Muitos não entendem porque confundem a ira divina com a raiva humana. Ambas têm pouca coisa em comum. A ira dos homens é tipicamente autoacionada e inclinada a explosões, tempestades e atos violentos. Ficamos irados por passarmos para trás. A fúria humana é aquilo, né? A gente fica irado porque pisou no nosso pé, a gente explode na cara da pessoa. Enfim, esses atos de explosão, de violência, não é? O humano é assim, a raiva do humano é assim, mas de Deus não é assim. Olha quanto a gente tem que estudar, gente. A gente não sabe nada, gente. A gente não sabe nada, a gente tem que destrinchar. O que você acha que sabe, duvida e estuda mais. A gente tem que estudar muito, gente, é muito. Então aqui, Deus se ira porque a desobediência sempre resulta em autodestruição. Deus se ira por quê? Repetindo, Deus se ira porque a desobediência sempre resulta a autodestruição. Olha que lindo. Que tipo de pai se sentiria e assistiria o seu filho ferindo a si próprio? A pior coisa para um pai e para a mãe, que eu sei que a maioria aqui é pai e mãe, a pior coisa para um pai e para a mãe não ver é o filho em destruição, é a desobediência. Você falar, olha, não vai por esse caminho, e o filho vai para esse caminho, e você vê que esse caminho vai levar à destruição, à morte. Está viciado em droga, em bebida, indo muito em festa. Agora mesmo a gente viu uma jovem morta ali, de moto. Gente, uma jovem ali, na esquina ali, praticamente. Eu fiquei muito mal com isso. A jovem estava bebendo até tarde aí, encontrou com um ônibus, né? Depois a gente vai saber melhor da história, a gente sabe tudo melhor da história depois. Bateu ali e estava ela enrolada no saco. Imagine a mãe dessa pessoa, a mãe dessa menina hoje. Você entende? A gente vê a pessoa, imagine a mãe. Talvez a mãe chegou assim para essa menina e falou assim, não vai não, minha filha. Fica em casa. Não sai dessas amizades, pode falar. 2 meninas, né? Ainda tinha uma pequena, eu não sei muito, só sei que uma estava ali, não coisa. Tinha uma outra menina que falaram que choraram, porque foi agora mesmo de manhã. Olha isso, gente. Olha que situação. Imagine se a mãe falou, porque mãe tem isso, né? Não vai não, minha filha, não vai não. Larga dessas amizades, sabe? E você vê seu filho caminhando na autodestruição. Isso é Deus. Por que Deus criou a família, a Bíblia, a família, o amor de mãe, de pai é tão forte para que a gente tenta sentir um pouquinho, sabe, essa expressão de amor. Entende? Olha que lindo. Por que Deus forma a família para que a gente entenda esse amor? Se eu perguntar para a mãe aqui, tipo assim, o filho vai tomar uma vacina, eu falo comigo mesmo. Meu filho vai tomar uma vacina, gente, eu choro depois, igual uma criança. Ele vai tirar sangue, eu choro de nervoso. Eu falo, Senhor, não deixa ele um dia no hospital, me deixa lá uma semana, coisa, mas não deixa meu filho no hospital. Não é assim? Não é assim que a gente ama? Pode falar, pastor. Imagina isso. Imagina isso. Gente, é esse amor. Cara, é lindo, é muito lindo. Por isso que você precisa ver esse amor, você precisa estudar. Tudo tem um propósito. Por que foi criada a família? Por que você é pai? Por que você é mãe? Por que a gente precisa sentir isso? Imagine Deus, que é o amor. Deus é amor, gente.
e ele vê um filho caminhando para a autodestruição. Imagine desde o princípio da criação, ele vendo pai matando filho, irmão matando, e só auto se destruindo. Então a ira de Deus foi isso. E o que aconteceu? O pecado. E Deus é o quê? Santo. E a santidade é o quê? O que eu falei na outra aula de santidade? A santidade é pureza. E o que é pureza? Não tem que ter nenhuma sujeira. E o que a humanidade se enfiou? No pecado, sujeira, imundícia. Então a gente estava se afastando do nosso Criador. Não tinha como. Sabe aquele pai, tipo, meu filho, vem para mim. Eu quero tanto você do meu lado, perto de mim. Mas não tinha como ele se aproximar de nós. A humanidade, ela estava se afastando cada vez mais de Cristo. E o que estava vindo? Uma ira de Deus, porque a gente estava colocando como inimigo de Deus. Porque Deus não tem, preste atenção, Deus não tem adversário, o diabo não é adversário, ele já venceu. E não precisou nem lutar, estudem, Apocalipse. Não precisou de luta nenhuma, ele já venceu. Só que, por que acontece o Armagedon, as pessoas, o juízo final? Porque a gente se coloca como inimigo de Deus. Eu vou explicar mais um pouco, gente, essa aula dá para render muito, muito. Infelizmente, eu não vou conseguir a parte 2, porque eu não vou estar aí no domingo que vem. Mas, eu queria muito, por mim, eu falar, pastor, por favor, parte 2, porque é muita coisa. Mas isso aí, pode passar, por favor. Banalização da graça. Vamos começar um pouquinho na Reforma Protestante. A corrupção da doutrina da graça no contexto da Reforma Protestante do século XVI é muito diversificado. De uma forma direta, pode-se afirmar que a reforma surge como uma resposta de enfraquecimento, deturpação e negação da doutrina da graça, que no período medieval havia sido totalmente desfigurada. Nessa época, o que se tinha muito? A salvação pelas obras havia substituído a salvação pela fé. Tem um pouquinho hoje, né? Vê algumas igrejas falando, mas se você não fizer isso, se você não der o dinheiro de tal coisa, você não vai ser salvo, se você isso e aquilo. E na época, vocês devem ter visto qualquer filme medieval aí que mostra um pouquinho do que foi aquela época na parte católica. Isso é um dos problemas da banalização da graça na época da parte católica, que tinha muito. Em filme aparece muito de, olha, você tem que dar o seu terreno para a igreja, porque, então eles tinham muito isso, muito isso. E a gente vê que hoje em dia tem muita característica disso. Aí você fala, mas poxa, mas eu não tenho que dar então? Aí sempre vai, tá vendo como uma coisa puxa a outra? Como eu podia enredar aqui e perguntar, mas eu não tenho o que fazer? Aí voltamos aqui, quando você entende o sacrifício, quando você entende a graça, quando você entende todo o amor, quando você entende, a Mônica entendeu na nossa historinha aqui, quando você entende, você vê a condenação que a pessoa está indo, a ira de Deus, sabe, e tudo que Ele fez por nós, você não quer viver diferente a isso. Esse é o problema, você não quer fazer isso. Mas eu não posso, eu não vou entrar para a igreja porque eu não posso beber, não posso fazer, não posso... A questão não é essa, é que eu não quero fazer. Porque tem algo muito maior do que eu. Tem um amor muito maior do que eu. Então, eu não quero fazer. E, consequentemente, quando eu entendo o amor, eu quero dar amor para as pessoas, certo? Quando eu entendo como uma mãe, como um pai, que presenteia o seu filho, quando você entende o amor, você entende todo o plano de salvação, você não quer viver diferente. Você quer amar, você quer dar, você quer contribuir com a igreja, não porque vai te salvar, mas porque você ama. E você quer uma melhor estrutura, você quer ajudar no almoço, você quer ajudar isso, porque você entende que aquilo tem um propósito, sabe? Você entra na igreja, vê a igreja toda suja, você corre lá para pegar uma vassoura e limpar, por quê? Não porque isso vai te salvar, porque você quer ver as pessoas entrando e se sentindo bem. Tá entendendo? Amém? Amém. Pode passar, por favor. Essa parte é muito boa. Olha, eu estou muito bem. Aí a gente pode falar mais, né? Eu quero adiantar para a gente falar mais um pouquinho. A banalização da graça. A graça barateada. Há muito a expressão graça barata foi introduzida na literatura para expressar a vida cristã
nominal ou mundanizada. Não há salvação sem a graça de Deus, como vimos lá em Efésios. Entretanto, a graça também não é uma licença para pecar, como infelizmente muitos fazem pensar. Eu botei um trecho de um livro que eu li esse ano, é o Discipulado. Eu até botei aqui para vocês pegarem na biblioteca. Ele é uma linguagem um pouco rebuscada, é meio difícil ler. Mas é incrível, gente. É incrível. É Discipulado, eu não vou saber falar o nome. Dietrich Bonhoeffer. É muito maravilhoso ele, porque a história dele, gente, pesquisa só a história dele, na época nazista. O que ele fez, o quanto ele sofreu, o quanto ele entendeu a importância do evangelho. Incrível. O discipulado é incrível. Ele fala das pessoas que querem seguir a Cristo. Quem quer seguir o discipulado de Cristo? E primeira coisa que ele fala, a graça preciosa, a graça barateada. Para ele entrar no assunto do discipulado, o que é o discipulado, ele fala do próprio discipulado de Cristo, de você criar outras pessoas, de você passar o que é realmente seguir a Cristo, e se você vai querer seguir a Cristo. Então, assim, ele fala disso, mas ele fala muito os primeiros capítulos disso. Então, me procura, fala, que livro foi aquele que você falou? Esse daqui, amém? Então, só para falar um pouquinho aqui, olha o que o livro fala, um pouquinho do livro. A graça barata, em vez de justificar o pecador, justifica o pecado. Desse modo, resolvendo tudo sozinho, nem precisa mudar e tudo pode permanecer como antes. Os nossos esforços são em vão. O mundo continua mundo e nós continuamos pecadores, mesmo na vida mais piedosa. Deus é amor. Gente, isso é muito perigoso. Quando falam, Deus já se sacrificou por nós. Se todos nós somos pecadores, eu vou contar uma historinha com poucos detalhes, né, de um posicionamento que eu tive na rede social, justamente por causa disso. Então, olha o que fala aqui. A graça barata é a pregação do perdão sem arrependimento do pecador. É o batismo sem a disciplina eclesiástica. É a comunhão sem a confissão de pecados. É a absolvição sem a confissão pessoal. A graça barata é a graça sem o discipulado. É a graça sem a cruz. É a graça sem Jesus Cristo vivo e encarnado. O que acontece? O que está sendo... Gente, isso é muito... A graça está sendo muito barateada. Jesus já se sacrificou por você. Todos nós somos pecadores. Então, o que quer dizer com isso? Eu posso pecar. É uma licença para pecar. Gente, isso é muito sério. Tem um filme muito herege que eu vi, que eu pensei que era... Porque os atores eram bons. E eu fui ver, né? Porque a gente está carente de filme evangélico, né? Está complicado. E eu fui ver, os atores eram bons. Eu fui ver, mas eu não fui acreditando o que eu estava vendo. É Caminho da Fé. Tem lá na Netflix, então vejam. Tudo que for do Netflix, original da Netflix, não vê. Que é tudo heresia. Então, eu fui vendo, mas eu não fui acreditando. E é em fatos reais, isso existe. Uma igreja mesmo lá, muito famosa, que aceita muitas pessoas que não querem mudar o que já está realmente na Bíblia. São pessoas que falam, olha, Jesus já se sacrificou. Jesus já deu... para si. Mas aí você fica... Olha como a lógica dessa situação. O mundo estava sujo no pecado. Estava se afastando de Deus. Olha, eu não consigo ver a lógica nisso. E Deus se fez homem, se sacrificou por nós, para a gente viver da mesma forma? Não tem lógica. Como que Deus vai se sacrificar só para você continuar pecando? Não existe isso. E teve uma época aí, que estava tendo uma polêmica aí, deixa eu beber água. Estava tendo uma polêmica de uma história, sempre tem polêmica, né, com a gente. 20 minutos. Então, o que aconteceu? Nessa polêmica, um amigo nosso, mais homossexual, ele... Eu não entro nessas polêmicas e tudo mais. Ele comentou a Bíblia. Ele comentou a Bíblia e eu tinha o direito de responder. O direito de responder. Ele falou na Bíblia, a palavra. Ele disse, não, mas a palavra diz que todos nós somos pecadores. Jesus veio em amor e fez um texto lindo. Sabe o primeiro comentário que fez? Eu apoio o homossexualismo
e sou cristão. O primeiro comentário de um cristão foi esse. Eu falei, eu não posso deixar isso. Gente, vocês têm que ver os textões. E eu falando com ele, assim, a gente não testou aqueles textos de briga, mas foi conversando na palavra. Ele foi perguntando e eu fui falando. Ele falou, mas todos nós somos pecadores e ponto. Eu falei, não, peraí. Teve a santificação, que teve o sacrifício de Cristo, que até o Everton comentou, que eu falei, vamos botar isso, que é muito bom. E tem a situação de você pecar deliberadamente. Todos nós aqui, acredito eu, que todos nós busquem essa santificação, a santificação progressiva até o Senhor vir, correto? Agora, uma coisa é você entender isso e continuar pecando. E viver da mesma forma. E não quiser mudar. Fala, amado. Poxa vida. Olha, ele vai completar o que foi falado. Fala rápido que a gente... Lá em Tito 2, verso 11 e 12, fala o seguinte: porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Aí aqui ele fala o quê? A graça salva. Somos salvos por meio da graça que se manifestou em Cristo Jesus. Beleza. Só que a galera esquece do verso 12. Ela quem? A graça nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente. O pessoal prega muito a graça salvadora, mas não prega a graça ensinadora. Não prega a graça transformadora. A mesma graça que te salva é a graça que vai te condenar, caso você não resolva viver uma vida de santidade. Que fique bem claro, Deus ele é um pai. Um pai, como ama o seu filho, ele quer o melhor. Então ele não vai compactuar com um caminho de destruição que o filho deliberadamente resolveu seguir. Essa é a questão. Se a pessoa está procurando se justificar somente pela graça justificadora, se ela está levando em consideração somente o fato de que a graça salva, está errado. Ela está pegando metade do evangelho, parte do evangelho. Como o pastor já falou, tem muita gente que reconhece Jesus como Salvador apenas, mas não como Senhor. E como Senhor, ele exige. Não é questão de que, Jesus ele ama isso, não. Ele exige. Se você resolveu viver segundo o seu senhorio, então agora ele exige de você determinadas coisas. Ele exige renúncia, ele exige santidade. Porque sem santificação, como a palavra já diz, deixa bem claro, ninguém verá o Senhor. Glória a Deus, exatamente. E as pessoas, gente, isso é sério, porque as pessoas estão o tempo todo pegando, e pessoas assim, aí a gente puxa para... a gente vai puxando, vai desenrolando muita coisa. Por que acontece muito isso? Das pessoas pegarem fora do contexto. Porque assim, tem outras pessoas que acabam terceirizando a intimidade com Deus e não estudam. O que é terceirizar? Moisés, vai por nós, vai lá, fala com Deus. Então, assim, é sempre isso, ele não tem sua intimidade, ele não quer estudar, só fica ouvindo o que está falando no púlpito. E as pessoas ouvem o que quer na internet. E tem muita besteira na internet. E pessoas que só vão ouvir dali e não vão se questionar e ir lá estudar. Não vão. Só vão ali dali, amém, aleluia, glória a Deus, e acabou, entende? Então, não vão procurar saber se isso, não vão procurar, isso. Porque assim, gente, a gente tem que ler a Bíblia, por exemplo, igual as cartas de Paulo. A gente não pode tirar um versículo, sabe, sem saber o contexto de toda a carta. Porque essa divisão na Bíblia, ela foi feita, ela desde o princípio tinha isso? Claro que não. Foi na época mesmo da reforma, do catolicismo, que foi feita a divisão. Porque hoje em dia a gente tem Google, né? A gente só joga lá e aparece, mas eles não tinham isso. Então, era uma forma de colocar um pouquinho o Google, né, para facilitar a vida deles, né? Então, assim, eles dividiam para localizar, para saber. É uma forma mais fácil de localizar, de gravar, por capítulos, por versículos, mas não tinha isso. Então, tem pessoas que pegam só um capítulo, que só fala aquilo, mas não vê a outra página. Olha que sério isso. Então, a gente tem que ler como? O contexto que Paulo estava falando. Isso toda a Bíblia, tá? Mas eu estou dando as cartas de Paulo. Contexto daquela carta. O porquê que ele estava escrevendo aquela carta para aquela igreja. Não que se enquadra... se estava escrevendo para aquela igreja, não se enquadra a nós. Claro que não.
Mas a gente precisa entender todo o contexto que foi falado, que é muito perigoso. Tem isso muito na igreja. De tirar tudo fora do contexto, de falar que Deus é amor. E está acontecendo muito isso, gente. Muito. E por falta de posicionamento nosso, de falta de estudo, as pessoas estão aí se perdendo. E por que elas estão se perdendo? Porque a gente está se acovardando. Porque a gente não estuda. Porque a gente tem vergonha de falar. E sabe por que traz aquela insegurança? Já viu? Tipo, não vou falar não. Vai que, tipo assim, o cara sabe mais do que eu e acaba me encurralando. Porque eu era dessas pessoas que faziam essas perguntas. Eu ia falando e a pessoa tinha que me responder. Coitado do pastor e do Everton no começo da minha conversão. Porque eu encurralei muito, pastor. Se falar, ele sempre fala isso. Eu era o carrasco. E tipo assim, eu falava, pastor, mas por que isso? Por que aquilo? Por que então, por que fez isso? Mas por quê? E ele, coitado, foi. Então assim, isso é muito sério. E você não pode, se não, uma pessoa que não sabe, aí vai querer fazer evangelismo. Bota o jovem para ficar lá fora, botando placa, posso orar por você, posso para fazer isso. Para fazer o quê? Passar vergonha? Bota, não sei o que lá fora, adultos mesmo, vamos fazer evangelismo lá. O quê? Sem preparo? A pessoa não vem nem aqui na escola dominical aprender, não estuda e vou querer botar lá fora? Isso é muito sério. Se uma pessoa falar bobeira lá fora, gente, bota aí, ó, tipo, ó, vai para a pessoa já foi no caminho errado, paga. Então, assim, isso é muito sério. Estudem, não se acovardem, falem. Não é para ficar entrando em briga tola, mas falou da palavra de Deus. Você está vendo que está errado e você não está falando, conversando com a pessoa, bota aí um risquinho que você poderia mudar essa história e não mudou, não. Então, assim, isso é sério. Passa aí, por favor. Vai dar certinho. Então, eu vou ali atrás, tem uma animação muito legal que eu achei. Eu orei a Deus, eu falei, Senhor, eu sempre boto um videozinho, me mostra uma animação. E essa animação é muito legal. É muito legal e a gente vai falar um pouquinho mais. Não coloca não, porque eu tenho que aumentar aí. Pera aí. Presta atenção. Prestem atenção na letra da animação. Eu vou postar essa animação, então vejam mais uma vez. Meu ser, olhe pra cruz, o Salvador se entregou ali. Meu ser, olhe pra cruz, para sua salvação. Meu ser, veja a cruz, o seu pecado ele cravou em si. Meu ser, veja a cruz, a sua salvação. Jesus Cristo é exaltado. Olhe para a cruz, olhe para a cruz. Jesus Cristo é exaltado. Ele nos aproximou, nos aproximou. Meu ser, confie que por sua dor ele te limpou. Meu ser, confie em sua salvação. Jesus Cristo é exaltado. Olhe para a cruz, olhe para a cruz. Jesus Cristo é exaltado.
Jesus Cristo é exaltado. Olhe para a cruz, olhe para a cruz. Jesus Cristo é exaltado. Ele nos aproximou, nos aproximou. Levante e vá, conte a alguém que Ele te curou. Ó meu ser, levante e vá, conte a sua salvação. Aleluia, amém. Muito legal, né? Ai, eu chorei muito, gente, com essa animação. Só Jesus. Amém. Glória a Deus. Bom, como prometido e entregado no tempo certo, só explicando um pouco a animação, vocês viram aquela bola? Depois eu vou postar lá, vocês veem de novo, com um detalhe. Tem mais coisa no vídeo antes, mas, como eu sou chata com o horário, então eu não botei tudo. Mas ele fala de Moisés, da serpente, que todos eram pecados para a serpente, tinham que olhar para a cruz, que tinha a serpente de bronze. Lembram disso? Se não lembra, vai lá, por favor, na Bíblia. Então, assim, é bem legal. Vocês podem ver que viu uma bola enorme vindo, que significa a ira de Deus. E é muito linda a letra que fica, Ele nos aproximou de quem? Então, assim, é tudo que a gente falou, a graça. Ele teve que vir para nos aproximar de Deus. Porque agora, quando ele olha para mim e para você, depois que aceitou, que a gente aceitou Cristo Senhor como Salvador, ele não olha para mim, Larissa, para Mônica, para Nete, ele não olha para a gente, ele vê Cristo em nós. Entende isso? Mas como eu disse, estudem para não baratear a graça. Porque através disso, é como o Everton diz, eu posso falar só a parte do Jesus Salvador, mas não senhorio, sabe? E não falar o resto. Então é muito perigoso se eu só falar isso, não falar assim, olha, mas arrependei-vos. Arrependei-vos. Porque ele vai exigir, você como o Senhor senhorio, ele exige uma transformação, um arrependimento, uma mudança. Amém? Vamos levantar, por favor, para orar. Glória a Deus. Estava com saudade de vir aqui, né? Porque depois eu operei. Muito tempo aqui que eu não venho. E glória a Deus pela vida de vocês aqui. Então, você ouvindo isso, se foi novidade para você, se foi um despertar para você, isso tudo que eu falei, se posicionem, gente, não se acovardem, isso é muito sério. A graça está sendo barateada. Leem. Temos bibliotecas com livros maravilhosos. Vai na biblioteca, pega um livro pequeno, se acostuma a ler, sabe? Invista na sua vida espiritual. Você quer ser bom em algo? Leia a Bíblia mesmo, sabe? Porque é para isso que estamos aqui, gente. É para isso. Se você consegue ler um livro de fantasia, de sei lá o quê, todo, por que você não consegue ler a Bíblia toda? Sabe? Que revela Cristo do começo ao fim. Do começo ao fim. Eu sei que tem pessoas aqui cascudas, mas que não leram a Bíblia toda. Não leram a Bíblia toda. Mas por que não leram? Gente, tem que ler. Não é tipo, eu tenho que ler. Mas se você ama e diz que ama Cristo Jesus e não quer conhecer por inteiro, que a Bíblia revela ele desde o princípio até o final, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Não se conforme com isso. Não se conforme com isso. Amém? Feche seus olhos, por favor. Senhor, meu Deus Pai, agradeço, meu Pai, por essa aula, por Teu Espírito Santo está aqui, meu Pai, presente conosco, Pai, conduziu tudo, Senhor. Senhor, queremos agradecer por tamanho amor, Senhor, que o Senhor nos deu, pelo sacrifício, Senhor, por tudo que o Senhor fez, Senhor, por nós. Senhor, não queremos ser, meu Pai, como na animação, essas pessoas cravadas no pecado, Senhor, mas queremos olhar a Ti na cruz, Senhor, nos aproximar do Senhor, meu Pai, que o objetivo da nossa vida, Senhor, seja se aproximar de Ti, Senhor, seja querer mudar, meu Pai, seja da nossa vida a Ti, Senhor, essa vida passageira, meu Pai, que
possamos utilizar, Senhor, da melhor maneira, aproveitando cada oportunidade, Senhor, para falar de Ti, Senhor, para falar do Teu amor, para ser a expressão do Teu amor nessa terra, meu Pai. Senhor, eu quero colocar em Tuas mãos, Senhor, cada pessoa que está aqui, Senhor, independente do cargo eclesiástico, meu Pai, eu te peço que o Senhor nos dê ousadia, Senhor, nos dê, meu Pai, coragem, Senhor, tira toda a covardia, meu Pai, toda a timidez, meu Pai, tudo que venha, Senhor, dá medo, Senhor, em cada um deles, meu Pai, dê coragem, Senhor, ô Santo Deus, eu te peço que o Senhor guie, meu Pai, cada passo dessas pessoas, meu Pai, para dar coragem, para sentir o Teu Santo Espírito em qualquer lugar, a ponto de aproveitar essas oportunidades, meu Pai. Muito obrigado por tudo, Senhor. Em nome de Jesus, fique conosco no culto, fique conosco, meu Pai, nos louvores, na pregação, em tudo, Senhor. Te amamos, Senhor, e queremos realmente, Senhor, expressar isso a Ti, Senhor. Muito obrigado por tudo. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Gente, bebam uma água rapidinho, vai começar o culto daqui a pouco.